Minha gente, eu quero ler com vocês hoje o texto que se encontra em Gálatas, capítulo 1. Gálatas, capítulo 1. Deixa eu pegar minha Bíblia aqui. Vocês não me veem muito com a Bíblia de papel na mão, mas aqui, ó. Eu tenho, acreditem. Essa Bíblia aqui é muito legal. Ela é mais discreta. E a versão que eu uso é essa aqui, NVT. Eu já uso há muito tempo. Acho que, não sei se a Renata lembra, desde que eu era pastor lá em Nova Cidade. Eu conheço as pessoas que fizeram a versão dessa Bíblia. E eu achei super interessante, gostei. E eu recomendo uma linguagem um pouco mais acessível. Gálatas 1. Porque dependendo da Bíblia que você lê, você vai ter mais trabalho de entender do que de ler. Versículo 1. Vamos lá, ó. Eu vou ler até o verso 7, que diz assim: Eu, Paulo, apóstolo, nomeado não por um grupo de pessoas, nem por alguma autoridade humana, mas pelo próprio Jesus Cristo e por Deus, o Pai, que ressuscitou Jesus dos mortos, escrevo essa carta com todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Que Deus, o Pai, e nosso Senhor Jesus Cristo lhes dê em graça e paz. Jesus entregou sua vida por nossos pecados, a fim de nos resgatar desse mundo mau, conforme Deus, nosso Pai, havia planejado. Toda a glória a Deus para todo sempre. Amém. Admiro-me que vocês estejam se afastando tão depressa daquele que o chamou para si por meio da graça de Cristo. Vocês estão seguindo um caminho diferente que se faz passar pelas boas novas, mas que não são boas novas de maneira nenhuma. Estão sendo perturbados por aqueles que distorcem deliberadamente as boas novas. Eu vou ler até um pouco mais adiante. Que seja amaldiçoado qualquer um, incluindo nós, ou mesmo um anjo do céu, que anunciar boas novas diferentes das que nós lhes anunciamos. Repito o que disse antes. Se alguém anunciar boas novas diferentes das que vocês receberam, que seja amaldiçoado. Seja anátema. Bom, hoje eu quero refletir com vocês um pouco aqui sobre o que Paulo chama, dependendo da versão que você está lendo, sobre um outro evangelho. Paulo diz que existem dois evangelhos, o verdadeiro e o outro evangelho. E Paulo diz que existe esse outro evangelho já no seu tempo. A gente sabe que provavelmente a carta de Gálatas, ela foi, se não a primeira, uma das primeiras cartas a serem escritas pelo apóstolo Paulo. Isso logo no começo do ano 40 da era cristã. A gente está vendo uma igreja aqui que havia acabado de nascer, uma igreja muito nova, talvez como o início de uma plantação de uma igreja extremamente nova. E Paulo está dizendo que ali já apareceu uma erva daninha chamada outro evangelho, para a gente perceber que essa coisa de um outro evangelho, de um evangelho diferente do que foi pregado por Jesus, não é uma coisa nova. É uma coisa antiga que está presente desde o nascedouro da igreja. A gente tem que ter clareza disso. Então, a gente pode afirmar que nesses 2000 anos existiram outros evangelhos, não só um outro, mas outros evangelhos. E aí eu quero começar falando sobre uma confusão que boa parte das igrejas, inclusive da liderança pastoral, tem como prática, como hábito, a respeito do que é o evangelho. A primeira confusão é que nós podemos supor que todos nós, por lermos a Bíblia, ou talvez por frequentar uma igreja, a gente sabe o que é o evangelho. E essa é a primeira suposição que a gente tem que analisar, porque essa igreja aqui está convivendo com outro evangelho achando que é o evangelho verdadeiro. Então, supor que a gente já sabe é um problema. Segundo, achar que o evangelho é uma coisa para os pecadores, para aqueles que estão fora da igreja e para os perdidos. Isso é, a gente, agora que aceitou Jesus, foi batizado, creu em Jesus, nós não precisamos mais do evangelho. A gente precisa agora de uma coisa mais profunda, mais intensa, de uma coisa assim, é como se o evangelho fosse o básico da fé. E depois do básico da fé, a gente vai estudar, sei lá, dependendo da igreja, batalha espiritual, dependendo da igreja, cura interior, dependendo da igreja,
você vai ter que estudar uma teologia extremamente profunda. Então, o que a gente está dizendo? Que o evangelho é o básico e a gente precisa aprofundar a fé. O que é aprofundar a fé? É aprender coisas diferentes do evangelho. Bom, isso aqui é uma confusão. O que eu estou dizendo é que nós podemos misturar o evangelho com outras coisas. Além disso, a gente pode entender coisas que são o evangelho, mas não são. O que não é o evangelho? Então aqui também é um problema grave que muita gente confunde. O que não é? Então grava assim, ó, sublinha aí. Se eu tivesse aqui com uma tela atrás de mim, eu colocaria assim uma canetinha de tinta assim para você gravar aí. O que não é o evangelho? Primeiro, o evangelho não é a Bíblia. Pegar isso aqui, esse livro aqui de 66 livros, a Bíblia Sagrada, esse compilado e falar isso é o evangelho, errou na prova. Tirou 0. O evangelho não é a Bíblia. Mas a Bíblia é o único lugar que a gente pode encontrar o evangelho. Porque aqui está o testemunho daquilo que foi pregado, ensinado, como Jesus viveu e como os apóstolos viveram. Então, o evangelho se encontra na Bíblia. Sabe aquela coisa que eu passava raiva na escola? Está contido e não está contido? Misericórdia, aquilo ali é um pavor da minha vida. Cruz credo. Está contido e não está contido? O evangelho está contido na Bíblia, mas a Bíblia não é o evangelho. Tá certo? Assim como eu posso falar que a minha mão está no meu corpo, mas o meu corpo não se resume à minha mão. O evangelho é uma mensagem que está dentro da Bíblia. Mas eu não posso ler a Bíblia como um todo achando que, fazendo isso, eu estou compreendendo o evangelho. Eu posso ler a Bíblia, inclusive, e não entender absolutamente nada a respeito do evangelho. Segunda coisa, o evangelho não é uma doutrina. Então vamos estudar a doutrina evangélica, como se fosse uma doutrina dentre outras. Assim como se estuda a doutrina da providência, a doutrina a doutrina da Trindade, você estuda a doutrina do evangelho. O evangelho não é uma doutrina dentre outras. Ele é o foco, o cerne, aquilo que é de mais central, de principal a respeito da fé cristã. Terceira coisa, o evangelho não é uma mensagem da Bíblia. O evangelho é a mensagem da Bíblia. De modo que eu tenho que ler toda a Bíblia a partir do evangelho de Jesus. Eu não posso ler a Bíblia, eu estou lendo aqui a história de Abraão, estou lendo aqui a história de Davi, estou lendo aqui a história de Moisés, por si só. Moisés não me interessa. Abraão não me interessa, a não ser como uma figura histórica, talvez importante para eu compreender algumas coisas a respeito da fé. Mas eles não me explicam o evangelho, eu preciso de Cristo para ler eles. Então eu não leio Abraão para entender Cristo, eu leio Cristo para entender Abraão. Eu leio Jesus para entender os Salmos. Eu leio Jesus para entender Provérbios. Então, tudo na Bíblia é lido a partir de Cristo. Uma outra coisa que muita gente confunde é o evangelho com seus resultados. O evangelho produz resultados. O evangelho produz transformação. Mas eu não posso achar que a transformação é o evangelho. O evangelho não são seus resultados. Assim como quando eu tô com dor de cabeça e tomo um Dorflex e a dor de cabeça passa, eu não posso confundir o remédio com a consequência. O remédio, ele trata a consequência, que a dor de cabeça parou. Mas o que tratou foi o remédio. O evangelho é um remédio. As consequências são das mais variadas, de várias formas e cada um no seu tempo. Mas eu nunca posso confundir o resultado do evangelho com o evangelho. E a quarta coisa é que o evangelho não é uma mensagem sobre o futuro. O que vai acontecer depois da morte? O evangelho não trata disso. O evangelho é uma mensagem que Jesus pregou para a vida. Aquele que crê, só pode crer quem está vivo. Só pode crer quem não está no céu. O evangelho é uma mensagem para esse mundo, para essa vida, para essa realidade. Então, o que eu estou chamando a atenção de vocês é de deixar claro aí na cabeça de vocês o que é o evangelho. E eu só fiz afirmações do que não é. Porque Paulo está dizendo que existe um outro evangelho que entrou na igreja dos Gálatas. E o outro evangelho que Paulo está falando aqui é que ele é mais do que uma confusão ou mais do que um erro. O outro evangelho é um modo de existir na igreja, na nossa relação com Deus. Então, uma coisa é a gente discutir doutrinas secundárias, terciárias, beleza. Outra coisa, o modus operandi da minha vida ser o outro evangelho, isso é possível, né? Então, esse outro é o que mais se parece com o verdadeiro.
Ninguém confunde pão com, sei lá, com cachorro. Uma coisa, outra coisa. Agora, o que nos confunde é aquilo que mais se parece. Tem coisas, tem elementos ali que são próprios do evangelho, mas tem outras coisas embutidas. Estão misturadas. Então, não é de se admirar que quando a gente estuda a carta de Gálatas, a gente fala o seguinte: a carta de Gálatas é uma carta que Paulo está com raiva. Paulo chega a escrever o seguinte: veja que com letras garrafais eu estou escrevendo para vocês. Paulo não começa a carta dizendo, meus irmãos queridos, ele começa, eu estou admirado que vocês já passaram do evangelho para outra coisa. Ele está com raiva, ele está estressado, ele está tenso com aquela igreja. E Paulo chega a dizer que esse outro evangelho foi colocado na igreja por falsos irmãos. Pessoas que parecem da fé, pessoas que se dizem de Deus, mas se colocaram na rotina da igreja, ensinando outra coisa. E Paulo diz o seguinte, em Gálatas 2, 1 a 5. Eu vou até ler esse texto, porque eu acho que é muito importante. Gálatas 2, eu vou ler o verso 4. Diz assim: essa questão foi levantada apenas por causa de alguns falsos irmãos que se infiltraram no nosso meio para nos espionar e tirar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus. Sua intenção era nos escravizar, mas não cedemos a eles nem por um momento, a fim de preservar a verdade das boas novas para vocês. Paulo está dizendo que existe um grupo de pessoas que entra na igreja e quer tirar a liberdade, e esse problema foi tão grave que no capítulo 2 diz o seguinte: até Pedro, o apóstolo, foi levado por essa corrente. Pedro foi induzido por esse grupo de falsos irmãos a abraçar o falso evangelho. Para você ver como a coisa era forte, Pedro andou com Jesus. Pedro caminhou 3 anos e meio com Jesus e foi induzido. E como é que Paulo vai perceber isso? Paulo vai perceber isso porque Pedro dissimula. Quando chegam os judaizantes de Tiago, Pedro diz assim: eu tenho que viver com os judeus e abandonar os gentios. E quando só está os gentios, Pedro é amigo de todo mundo. O que Paulo está dizendo, ele não está perguntando para Pedro, Pedro, qual é a sua doutrina? Ele está perguntando para Pedro, Pedro, como é que você vive? Porque quando chega os Tiago, você abandona os gentios. E quando só tem os gentios, você fica com eles como se fossem irmãos. O nosso modo de vida é o que diz para nós, é o que é a nossa teologia prática, a nossa teologia em ação. Então Paulo está dizendo que existe uma força sedutora. Não é o evangelho versus satanismo, sabe? Essa coisa tão discrepante. O que nos seduz é o outro evangelho. E esse outro evangelho precisa ser combatido com uma compreensão correta do que é o evangelho. Paulo tem claro na cabeça dele o que é o evangelho. O evangelho, anota isso aqui, ó, sublinha na cabeça de vocês, o evangelho é uma notícia. Ponto. Qual é a notícia? A notícia é o que Deus fez por meio de Cristo. E Paulo deixa isso claro logo no início da carta, quando ele diz assim: Deus o Pai ressuscitou a Jesus dos mortos. A fim de quê? Nos libertar do nosso pecado e nos resgatar. Isso é o evangelho. O evangelho é a notícia de que Deus em Cristo estava reconciliando o mundo, nos perdoando e nos dando uma esperança de ressurreição. Ponto. Mas, Herbert, e parar de fazer isso, parar de fazer aquilo? É outro processo. O evangelho não tem a ver com o que eu faço ou deixo de fazer. O evangelho é a notícia daquilo que Deus realizou por meio de Cristo por nós. Ponto. O evangelho não é outra coisa senão notícia. Notícia é uma coisa que vai acontecer ainda. Quando o jornal dá uma notícia, fala assim, olha, explodiu uma bomba em Gaza. A bomba já explodiu ou vai explodir? A notícia é só retratando, falando do que já aconteceu. Essa palavra era usada no Império Romano, pelo imperador, quando ele venceu uma batalha e voltava com o evangelho na mão, anunciando a vitória do imperador. Quando um César nascia, um arauto ia lá diante da comunidade de Roma e dizia, olha, eu tenho uma boa nova, eu tenho o evangelho, acabou de nascer o novo imperador. Isso era o evangelho, notícias. Jesus pega esse termo e aplica a sua vida, morte e ressurreição. Então, como nós acessamos essa realidade do evangelho? Paulo diz, por meio da fé. E só a fé. Mas, Herbert, eu não preciso de mais alguma coisa? Não. A fé é suficiente para a gente viver o evangelho. O que estava acontecendo na igreja da Galácia? Esses irmãos que se infiltraram diziam assim, Renata,
agora que você creu em Jesus, vamos organizar uma coisa aqui, você vai precisar se circuncidar. Aí fala assim, poxa, mas a mensagem que eu vi era que bastava fé. Mas então, para você fazer parte da aliança com Deus, não basta só fé. Circuncidar não dá, deixa eu achar um outro negócio aqui. Agora que eu acabei de me dar conta de que não funciona. Ramon vai circuncidar. Todo mundo entendeu. Usar véu, por exemplo, uma tradição. Meu Deus, meus filtros às vezes vão embora. Tem que usar véu. Aí eu chego pra Verônica e falo assim, Verônica, para você realmente ser da igreja, você tá em Cristo, mas tá quase lá. Só que agora você vai ter que fazer os ritos de purificação judaico. O que eu estou dizendo? O evangelho está ali, mas você precisa de mais uma coisa. Você precisa de um acréscimo, de um adendo à sua fé. Você precisa de uma batalha espiritual. Mas eu já criei em Cristo, mas agora tem que passar por uma cura interior. Para você, assim, libertar de tudo. Você tem o evangelho, mas você precisa, assim, de um pouco de coach agora, de sabedoria. Sabe, essa coisa meio... Isso sempre são acréscimos ao evangelho. E Paulo deixa claro no capítulo 2, verso 17 de Gálatas ainda, ele fala assim, mas se a busca da justiça por meio de Cristo nos torna culpados de abandonar a lei, isso torna Cristo responsável pelo nosso pecado? De maneira nenhuma. Se, pois, reencontro o antigo sistema da lei que já destruí, então faço de mim mesmo o transgressor da lei. Pois quando procuro viver por meio da lei, pois quando procurei viver por meio da lei, ela me condenou. Portanto, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo, assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo nesse corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então, Paulo está dizendo, ele terminando no verso 21, não considero a graça de Deus algo sem sentido. Pois se a obediência à lei nos tornasse justos diante de Deus, não haveria necessidade alguma de Cristo morrer. Então, a nossa justificação, isso é aquilo que nos justifica diante de Deus, é a nossa fé na obra do Filho, de Cristo Jesus. Então, o que Paulo está mostrando para nós é que o outro evangelho é qualquer adulteração, é qualquer adição ou qualquer subtração dessa notícia. Quando eu adiciono, quando eu diminuo ou quando eu misturo, eu estou diante de um outro evangelho. Bom, como que a gente não cai num outro evangelho? Primeiro, nunca confunda a adesão intelectual da fé com a fé. Tem um monte de gente que acha que se eu acreditar em certas proposições teológicas racionais a respeito de Deus ou de Jesus, eu estou vivendo pela fé. A Bíblia, ela é muito clara em dizer para nós que a adesão intelectual não é a conversão. A adesão intelectual não é transformação do coração. Nicodemos, João capítulo 3, é um homem que sabia tudo da lei de Moisés, rabino, fariseu. E Jesus fala, você tem que nascer de novo, é de dentro para fora. A espiritualidade cristã, ela não é confessional. Quem criou as confissões foram as escolas de teologia, foram as igrejas. A gente lê a mesma Bíblia, mas se tu conversa batista, presbiteriano, assembleano, cada um pensa diferente. Então, eu tenho muito claro para mim. Ontem eu fui visitar uma amiga que ela acabou de inaugurar um consultório de psicanálise, ficou lindo. E ela perguntou assim, Herbert, qual é a teologia da Viva? Eu falei assim, olha, se você pergunta por uma escola de teologia em que eu te dou um livro e digo, lê isso aqui, você vai entender tudo, a gente não tem. Nós somos protestantes, no sentido de que a gente faz parte dessa tradição protestante, mas a gente não tem um conjunto de doutrinas fechados. Arminiano, calvinista, eu acho que tudo, tanto arminianismo como calvinismo, é só resultado da modernidade. É resultado do pensamento moderno, que para mim não serve para nada hoje, ou para muito pouca coisa. A modernidade é esse conjunto blocado, como diz o Zygmunt Bauman, em que eu preciso explicar o mundo a partir de sistemas fechados. Eu tentar explicar a fé cristã a partir de um sistema fechado vai entrar em agonia. Ou eu vou ter que explorar a consciência de vocês para que vocês se convertam, inclusive façam mutilações na consciência de vocês, para que vocês entendam o seguinte, isso é a fé. Os sistemas teológicos fechados dizem a fé calvinista, a fé arminiana, a fé batista, a fé Assembleia de Deus.
E eu acho que o evangelho não tem nada disso, inclusive porque não foi Jesus quem sistematizou nada dessas coisas, nenhuma dessas coisas. Então, o máximo que a gente pode fazer é dizer o seguinte: olha, essa é a minha maneira de compreender a fé. É uma proposta, não é uma dogmatização, é uma proposta, é um caminho de vida. Por isso que a espiritualidade, ao meu ver, não é confessional no sentido de crer em doutrinas corretas. Isso, ao meu ver, foi o que gerou divisão na igreja. Católicos, protestantes. Quem está certo? Eu vou falar, depende do católico, depende do protestante. Essa maneira de lidar com o mundo, que é resultado da modernidade, é o que gera no nosso mundo hoje brigas homéricas políticas. Brigas de discursos, quem está certo, aí tu vai ver debate em podcast, quem está certo, teologia A ou teologia B? O padre, o pastor ou o rabino? Isso gera uma confusão enorme. Ou senão, você vai se tornar uma pessoa fechada no seu sistema e vai lutar contra o resto do mundo. Então, a fé cristã não é um convite a uma dogmatização da vida. A fé cristã é um convite a um relacionamento pessoal com Deus por meio de Cristo. Isso é a fé. Bom, o relacionamento com Jesus, que nos insere nessa experiência do amor de Deus e que, por sua vez, se transforma no amor ao próximo. João é muito claro em dizer: quem ama conhece a Deus, e quem não ama não conhece a Deus. O conhecimento de Deus não é um caminho dogmático, é um caminho de uma relação pessoal que produz em nós uma consciência, um coração amoroso. Em Gálatas 5, Paulo fala que o fruto do Espírito é amor. Não dá para conciliar amor com briga, não dá para conciliar amor com divisões, não dá para conciliar amor com uma série de coisas, mesmo que em nome da verdade. Bom, por isso que vou citar um teólogo católico agora, sendo protestante. João Sobrino, um teólogo espanhol de São Salvador, que diz o seguinte: crer é seguir a Jesus e não apenas entender a Jesus. Crer é seguir e não apenas entender. E para citar agora um protestante, René Padilha, ele diz o seguinte: conhecemos à medida que obedecemos. O conhecimento de Deus não é meramente intelectual, racional. Segunda coisa, se você quiser conhecer o Evangelho, a vida no Evangelho, ela é relacional. O que eu quero dizer como sendo relacional? Existe um abismo muito grande entre o que eu sei e entre o que eu vivo. Isso é um abismo. Eu sei e eu vivo. Tem pessoas que eu converso que falam assim: eu cresci na igreja. E eu falo: mas você não cresceu em Cristo. A sua família era só a pior relação que você podia ter para a vida. Mas a minha mãe é aquela mulher de oração bélica, violenta, terrível, maledicente, fofoqueira, horrível. O que eu estou dizendo é que essa experiência da nossa relação com Cristo e uns com os outros vai moldando quem Cristo é em nós. Não adianta, como eu digo, saber tudo sobre perdão se eu nunca tive que perdoar alguém. Uma coisa é intelectualmente saber o que é perdão. Ah, Jesus falou, você tem que perdoar, é fácil. Agora, quando você sofreu um agravo e que aquilo mexe nas suas entranhas, nos teus sentimentos, mexe com a tua raiva, com o teu ódio, você fala assim: mesmo assim eu tenho que perdoar, miserável. Dói, perdoar dói. Perdoar não é uma coisa bonitinha dizendo assim: ah, perdoa. Jesus na cruz do Calvário, quando diz Pai, perdoa porque não sabe o que fazem, é difícil esse negócio. É dureza. Quando a gente aprende, por exemplo, a não pagar o mal com o mal, cara, é difícil. Toma uma fechada bonita no trânsito pra tu ver o que acontece com o teu espírito. Meu irmão, tu quer matar outra pessoa. Não é não, Felipe? É difícil, cara. É. Quando você tem que lidar com uma situação de injustiça
e você fala assim, cara, nessa situação não vou poder pagar mal com mal. Eu posso lutar por justiça. Justiça é equilibrar o jogo, mas pagar mal com mal, você desequilibra a balança. Isso seria injusto. Então o que Jesus está dizendo, não pague o mal com o mal, é não optem pelo caminho da justiça. Uma coisa é eu saber aqui. Outra coisa é quando acaba essa reunião, não tem musiquinha cristã de fundo, não tem atmosfera evangélica, você na vida real ter que lidar com uma pessoa que está te fazendo mal. Aí a história muda. É aí que o evangelho se torna ação. Evangelho não é um problema intelectual, o evangelho é uma questão de vida, de ação prática. E isso é muito difícil. Gente, se entre casais, que a gente ama, ou diz amar, de vez em quando não ama muito não, mas geralmente ama. Maior parte do dia, 40%, vamos botar assim. Diz que ama. Já é difícil você sustentar a relação, às vezes num conflito, numa briga, numa situação desafiadora, num problema grave. Imagina para aquelas pessoas que a gente nem conhece. Ou para aquelas pessoas que você só tem uma relação de trabalho, uma relação distante. Mas Jesus está falando para a gente aplicar isso para todo mundo. Então o Evangelho, ele é uma notícia que nos convoca para um tipo de vida. E por isso que o último ponto, que com ele eu termino, é que a vida do Evangelho produz um ser humano cristificado. Crer em Jesus é uma palavra, crer é uma palavra complicada na nossa cultura. Porque a gente fala assim, eu acredito em OVNI. Eu acredito que a Terra é plana. As pessoas acreditam em qualquer coisa. OVNI eu não sei. Se aparecer, o pessoal vai dizer assim, olha, que me leve, me tira desse planeta. O pessoal, no começo, final do ano passado, eu acho que estava aparecendo aqueles vídeos nos Estados Unidos, né? Vários OVNI. O pessoal, agora é a nossa libertação. Os OVNIs vieram para nos libertar. Ano 2000, que teve gente que se matou, inclusive. Falaram assim, o mundo vai acabar agora. Pois é. Então as pessoas acreditam em umas coisas complicadas. Só que o ponto é que quando a Bíblia fala sobre a nossa fé, fé tem mais a ver com confiar, depositar confiança, do que acreditar. Entende a diferença? Acreditar acredito que vai chover hoje. Bom, uma crença, a meteorologia, a probabilidade, acreditar. Quando eu confio, é uma experiência relacional. Eu só confio em quem eu conheço. Eu só confio em quem eu tenho algum nível de relação. Por isso que quando a gente fala sobre crer, confiar nessa proposta de Jesus, está falando o seguinte, você tem que se lançar em quem ele é. Aí eu passo por um processo que eu chamo de cristificação, de modo que Cristo vai tomando o meu ser, não de maneira que me tira a consciência, mas ele vai moldando a minha personalidade, vai moldando o meu caráter, vai moldando a minha vida, e é um processo. Não tenham pressa com processos, porque Jesus, ele, por meio do seu Espírito, ele age em nós. Qualquer forçação de barra para qualquer coisa é anti-evangelho. Gente, eu poderia pegar essa Bíblia aqui, que eu conheço muito bem. Acreditem em mim, eu conheço muito bem. Eu poderia pegar esses textos aqui e esmagar a consciência de uma pessoa, com a Bíblia. Esmagar mesmo. Se a pessoa tiver uma condição mais narcísica, que se mistura demais, ela vai tentar, ainda mais se for sadomasoquista internamente, psicologicamente, ela vai tentar viver tudo o que eu falar para ela de maneira sádica, punindo a ela mesma a vida toda. Com essa Bíblia aqui. O que eu estou oferecendo é um caminho de liberdade de vida. O Evangelho não é uma imposição a ninguém. A absolutamente ninguém. O Evangelho é uma proposta de vida. Você crê? É o que Jesus pergunta. Você quer? O que queres que eu te faça? Chegou um cara para Jesus falando, mestre, eu quero herdar a vida eterna, como é que eu faço? Qual é o mandamento? Conheço. Pratico. Vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e me segue. Aí a conversa é confiança. Jovem rico se entristeceu e foi embora. Jesus não foi correndo atrás dele dizendo assim, não, me desculpa, deixa eu tentar resolver aqui uma situação para você, deixa eu ajudar o teu ponto. Não, é uma proposta. E essa proposta é radical. Essa proposta não é radical no sentido de ser uma coisa assim moralista, de se tornar... Não, é radical porque ela vai fazer um bem enorme na nossa vida, só que a gente só vai poder experimentar isso no dia que a gente botar em ação.
No dia que a gente conseguir não pagar mal com mal, perdoar, amar o próximo, ser generoso, trocar o amor ao dinheiro por amor somente a Deus e equilibrar os nossos amores, isso resolve a vida. Então, o caminho do evangelho é primeiro entender o que Cristo fez por nós. Você não tem nada... Herbert, eu tenho que fazer mais alguma coisa? Nada, zero. Mas Herbert, poxa, eu tenho algumas coisas na minha vida que eu preciso resolver. Tudo bem, resolva. Talvez para resolver tu vai ter que ir no endócrino, psicólogo, vai ter que ter uma boa amizade, talvez mudar um pouco o teu circuito. Mas do ponto de vista do evangelho, está tudo feito. Está tudo pronto. Basta você se lançar nisso. Agora, o caminho do evangelho, caminhar com Jesus, confiando em Jesus, é Jesus te dar a mão assim e falar assim, cara, vamos andar comigo. Deixa eu te explicar agora como é que se vive. Já que tu confiou no que eu fiz, já que você sabe que eu não estou aqui para te destruir, para te esmagar, para te detonar, eu estou aqui para te salvar, te dar vida abundante, que foi o que Jesus disse, transformar a tua história, então deixa eu te ensinar como é que se vive de verdade. Deixa eu te explicar agora o processo. Pô, mas Senhor, meu pai, minha mãe foi péssimo comigo. Eu sofri violência. Deixa eu te explicar como é que faz. Deixa eu explicar como é que você transforma a sua vida. Com os nossos dilemas, medos, inseguranças, pecados. E quando você vê, eu comecei essa minha jornada, eu acho que desde criança, desde que eu me conheço por gente. E eu tenho 34 anos hoje. Eu nunca vi, quando o evangelho se instalou na minha vida, eu nunca percebi que o evangelho me fez mal. A religião me fez mal. A igreja me fez mal. O mundo me fez mal. Pessoas me fazem mal. Mas o evangelho sempre melhorou a minha vida. Sempre. Por quê? O evangelho é um poder transformador. Porque o evangelho não é uma notícia intelectual. É quando o Espírito Santo ele fala assim, Monique, deixa eu viver dentro de você. A partir de agora, você não estará mais sozinha nunca na sua vida. Absolutamente nunca. Foi o que Jesus falou, eu vou para o Pai, mas vou enviar outro. E ele vai ficar com vocês até o final dos seus dias, guardando cada dia, cada minuto, cada centésimo de minuto, Deus está com você. E na morte também. Por isso que a nossa esperança é uma esperança de vida para a vida eterna. Não só se resume a essa vida, e também não é uma expectativa de uma vida lá na frente. Começa agora para a eternidade. Então, se você quiser viver o evangelho, não sou eu que tenho uma proposta para você, não é a Viva, é Jesus Cristo, que convida a gente a viver o evangelho, sem adulterar, sem subtrair e sem entulhar de mais coisas. O evangelho, é só isso. E a partir disso a gente vive uma vida com Jesus, com Deus, para sempre. Que Deus nos abençoe e nos dê essa graça de viver essa boa nova de verdade, na nossa vida, nossa família, nossa casa, com os nossos amigos. Amém. Amém. Vamos orar? Deus bendito, obrigado por essa manhã. Obrigado pelo privilégio da gente abrir esse texto bíblico e encontrar ali uma boa nova para o nosso coração, Senhor. Nos dê graça para essa semana, para a nossa vida. Pedimos assim, para a glória do Teu nome e para o nosso bem, Senhor. Guarda os nossos dias, guarda o nosso caminho, guarda a nossa história, guarda o nosso coração, Senhor. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o amor de Deus, nosso Pai, e a doce comunhão e consolação do Espírito Santo, seja sobre todos nós hoje para sempre. Amém e amém. Amém.